Bom, talvez não seja de bom tom colocar toda a estratégia em público, porque talvez os meus adversários políticos, como a ministra disse, possam também ensaiar qual será o contragolpe que eles darão. Porque apesar de nós termos tido uma boa conquista na opinião pública, apesar de nós termos trazido partidos do centro e até da direita para se somar a nós nesse debate dentro da Câmara dos Deputados e até no Senado, apesar de não ter chegado o texto até lá, mas já tiveram senadores que se posicionaram e etc., nós sabemos da dificuldade que nós enfrentaremos na tramitação e na aprovação desse texto na Câmara dos Deputados, exatamente por essa correlação de força política que existe hoje no Parlamento brasileiro, mas também por esses elementos que a ministra elencava quando falava, por exemplo, dos gastos, do setor empresarial, dos privilégios e etc. Nós estamos numa atuada, e a própria Ava já colocou os elementos, os argumentos que foram também elencados no passado para contradizer o fim da escravidão, carteira de trabalho, 13º, licença maternidade, e todos eles voltam com a mesma tranquilidade nesse momento para tentar desmobilizar o texto na Câmara dos Deputados. Então nós já temos as assinaturas, o texto não está protocolado e eu acho que essa é só a única coisa que eu vou poder dizer, porque a gente também tem estudado a nossa maneira de articulação e temos conversado nos bastidores com muitos partidos. Nós não quisemos uma bateria de escola de samba, uma coisa. Nós não quisemos protocolá-lo agora exatamente pela configuração de algumas comissões importantes da Câmara, né? Nós entendemos que ao fazer esse protocolo nesse momento, o texto poderia cair em mãos duvidosas, para dizer o mínimo, e poderia prejudicar o nosso avanço e as conquistas que nós tivemos até aqui. Então, assim, de maneira muito simplificada, nós seguramos o texto até esse momento, seguiremos dialogando com algumas outras bancadas que partes assinaram, mas outra parte não assinou. Vamos esperar algumas mudanças da composição da Câmara dos Deputados para dar andamento nessa tramitação. Nós sabemos que não é um debate simples, não é um debate fácil, não é um debate que vai ser aprovado a toque de caixa, assim colocou, levou para o plenário, foi aprovado, precisa passar pela CCJ, precisa passar por uma comissão especial, por se tratar de uma emenda à Constituição, e a gente vai dialogando, vai ter mudança na presidência da Câmara dos Deputados agora, a Câmara vai ser atropelada pelo debate orçamentário, fim do ano e etc. Então a gente vai ter o recesso parlamentar, essa camada, esse debate deve dar uma baixada, mas ele não vai cair no esquecimento. Muito pelo contrário, apesar de o noticiário ter sido, inclusive no dia da PEC, no dia de toda a mobilização, ocupado por um homem que tentou atear bombas contra o Supremo Tribunal Federal, e depois disso, tudo isso que vem sendo desmontado pela Polícia Federal nos últimos dias, nós ainda continuamos trabalhando nos bastidores, pela PEC, pelo enterramento da anistia no Congresso Nacional. Sem anistia, nós já apresentamos isso precisa ser enterrado, mas esse debate vai se mesclando e se misturando com outros. Então tem muitas estratégias, eu não quero me alongar, porque você pediu para que a gente fosse sucinta, mas tem muitas estratégias por aí. Acho que a única que a gente pode dizer agora, sem prejudicar e sem já dar munição para o futuro, é dizer, estamos segurando porque tem para nós é uma estratégia importante.